Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Estamos na quinta-feira e nesse início de ano eu queria separar um material realmente diferente, um que eu inclusive estava bem ansioso para ler, só estava faltando tempo. Estou falando de Devilman, material da editora New Pop, que será completado aqui no Brasil em 2 volumes nesse formatão aqui. Não de tamanho, mas de volume de páginas, né? É um mangá realmente com bastante páginas. Esse aqui é um dos grandes clássicos do Japão, que só agora chegou ao Brasil. A série foi publicada no ano de 72 e 73, então olha o tempo que demorou. Escrito e desenhado por Go Nagai, que é considerado um dos mangakas mais importantes do Japão. E ao lado do Osamu Tezuka, um cara que meio que revolucionou a nona arte lá no Oriente. Basicamente é um cara que influenciou outros mangakas, como por exemplo o Kentaro Miura, de Berserk, que é um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Então a minha expectativa realmente era bem grande com relação a essa publicação. Esse material da editora New Pop, ele conta com capa dura, tem essa guarda bem bacana, o papel é o Pollen Bold preto e branco, tem algumas páginas coloridas perdidas aqui no meio da edição, mas 98% dela é em preto e branco, são 670 páginas, salvo engano, ao preço de R$ 94,90. É um material voltado para maiores de 18 anos. Eu vou deixar o link na descrição com desconto para quem se interessar por essa publicação aqui. Ela que ganhou diversas adaptações como anime, como um live action em 2004. Tem também a série do Devilman na Netflix, que é o Devilman Crybaby, que inspirou essa nova série. Não sei qual é a fidelidade dela em relação ao mangá, ainda não assisti. De qualquer forma, galera, nós temos aqui um dos grandes clássicos dos mangás. Esse mangá vai narrar a história do Akira Fudô, ele que tem um amigo chamado Ryo, que é uma das peças-chave desse mangá, porque vai simplesmente colocar o Akira numa situação em que ele vai decidir algo que vai mudar a vida dele para sempre. O Akira, que é um garoto mais introspectivo, não gosta de briga, de coração puro, uma alma honesta, ele vive na casa de uma amiga, né? Tem os pais dela e tudo, é meio que de favor, ali os pais deles estão viajando, algo mais temporário. E o Ryo, que é esse amigo do aquele que vai colocar ele numa situação praticamente de vida ou morte, chega e fala: olha, você precisa me acompanhar até a minha casa. E ele começa a contar que o pai dele, um famoso arqueólogo, foi nas ruínas maias e achou a estátua de um demônio. E ele começa a narrar o que ele leu no diário do próprio pai, que ele acabou se fundindo com um demônio, cometeu suicídio, né, tudo explicadinho e tal, e comenta que existem realmente os demons, né, os demônios, e que eles estão numa espécie de estado de criogenia, congelados no polo antártico, no polo norte, enfim, eles estão ali quase que hibernando, mas já começaram a sair. E esses demônios, eles são uma espécie de transformos, eles acabam se juntando com outros animais e passam a viver como eles. Pelo menos o que indica nessa publicação, nesse primeiro volume, é que no início eles manipulam a humanidade de uma forma mais pacífica, eles não são tão agressivos. Mas no início da publicação, a partir do momento que o Ryo conta esses detalhes aí pro Akira, vários demônios começam a aparecer e atacar eles, de forma que eles se refugiam num determinado local. E o Ryo convence, né, o Akira de que eles, na verdade, os dois, devem se fundir com demônios para tentar salvar a humanidade do ataque desses demônios, que seria uma espécie até de predadores de seres humanos. Galera, a história ela é conduzida com bastante violência. Eu fico imaginando essa publicação lá na década de 70, se passando ainda como um shonen, né? Porra! Então você não espera que realmente utilizem cenas de morte, decapitação. Tem umas sequências aqui bem pesadas até para os dias de hoje. Acontece que, em conversa com o meu camarada Konema, ele que me indicou bastante Devilman, primeiro ele assistiu a série Netflix e ficou assim deslumbrado, daí leu o mangá, ele comentou: Fernando, você precisa ler essa publicação. Só que quando eu li este mangá aqui, galera, eu realmente fiquei bem decepcionado.
até mandei uma mensagem pro Konami, falei, cara, sinceramente, achei tudo muito bobo, forçado em alguns aspectos. Por exemplo, o Ryo, que é amigão do Akira, convencer ele com aquela facilidade de que ele deve se juntar com um demônio, perdendo toda a humanidade dele. Porra, sabe, convencido com tanta facilidade assim, umas coisas meio toscas, como depois que o Akira se funde com o demônio, o Amon, que é um demônio muito poderoso, diga-se de passagem, na verdade, cresce a sobrancelha e ataca, fura o adversário. Muito tosco isso daí. Além disso, são dois personagens muito violentos. O Akira, a partir do momento que ele se funde com esse demônio, e o próprio Ryo, eles não têm exatamente uma moral, sabe, para querer exigir muita coisa dos outros. Eles estão pensando mais nos fins do que exatamente nos meios. O Akira, ele se mantém um pouco mais, vamos dizer assim, humano, mesmo agora tendo um demônio como uma contraparte dele. E nesse caso da fusão entre humanos e demônios, só deu certo no sentido do Akira conseguir dominar a personalidade do humano por conta do coração puro que ele tem, exatamente por isso que o Ryo foi lá e selecionou esse amigo dele, na verdade quase que obrigou, né, o Akira. A história, galera, ela tem esse aspecto mais bobo, eu até entendo que se passe na década de 70 e tal, mas esse primeiro volume eu achei que envelheceu consideravelmente mal. Tem bastante coisa ali que você fala, nossa, cara, sabe, caiu nessa, que bobinho, sabe, não é realmente algo denso, que faz você refletir. Só que o Konema falou que tudo muda a partir do segundo volume. E isso por quê? Segundo palavras do Konema. Basicamente, o Go Nagai, ele foi obrigado, entre aspas, a escrever um shonen, esses genéricos, né? Só que ele colocou as suas pitadinhas ali, né, mais pesadas, né, que são exatamente essas mortes, a violência que você encontra nessa publicação aqui. Só que a partir de um determinado momento, isso basicamente vai se refletir no volume 2, ele falou, cara, eu não quero escrever um shonen com essa pegada. Eu quero escrever algo mais denso, mais pesado, e é isso, pelo menos nas palavras do Konema, é o que a gente vai ler no segundo volume dessa publicação. E o Konema até comentou, realmente tive a mesma impressão que você quando eu comecei a ler esse mangá, mas depois o negócio realmente engrena. E a gente sabe que rola muito isso lá no Japão, de Dragon Ball, né? Que o Akira Toriyama, ele na verdade queria escrever aquelas histórias mais humorísticas envolvendo o Goku, principalmente aquela fase da infância dele, que pra mim é um trabalho sensacional, assim, divertidíssimo. E ainda que eu goste também de Dragon Ball Z, não se equipara à fase inicial ali de Dragon Ball. Então realmente você percebe que existe essas exigências lá dos editores japoneses, são os caras que realmente ficam ali em cima, muito exigentes e tal. De qualquer forma, galera, por esse primeiro volume aqui, eu realmente fiquei bem decepcionado. Tem uma arte até mais cartoon, né? Uma coisa mais desenho animado. Se você compara com o trabalho artístico dos mangakas mais atuais, você vai falar, nossa, parece um desenho mais infantil, né, voltado mais para crianças, o que realmente deveria ser por conta da década de 70, né, imagina, não existia uma maturidade como tem hoje. De qualquer forma, eu dou uma nota 7 para esse primeiro volume de Devilman e realmente espero com todas as minhas forças que o Konema esteja certo com relação ao segundo volume, que as coisas tomem um tom mais sério, mais coerente, não tantas conveniências e mais coisas bobinhas ali e tal, que tem pelo menos nesse primeiro volume aqui. Bom, de qualquer forma, então fica a dica para vocês aí, vamos ver se vale a pena arriscar o segundo volume. Eu vou comprar, vou pagar para ver, mas você já fique ciente que esse primeiro volume, pelo menos, ele não é exatamente um material sensacional, óbvio, isso eu tô falando de acordo com a minha opinião, não é algo, nossa, meu Deus, o melhor mangá que eu já li, e nem nada do tipo, mas, né, fica essa ressalva aí. Um abraço para todos vocês, ficamos até a próxima, fui!